No podcast de hoje, nós vamos abordar um episódio fundamental para a vida de todos os cidadãos brasileiros. Nós estamos falando da reforma tributária. Eu acredito que todos os ouvintes já ouviram falar sobre esse tema de uma forma assim superficial. Por que essa reforma tributária foi apresentado pelos representantes do Poder Legislativo? É fundamental nós entendermos, como já foi falado no Sistema Tributário Nacional, que o tributo, desde que o mundo existe, é uma contribuição que em toda a civilização, desde que os homens existem, vieram na Terra, sempre houve essa cobrança. E aqui não é diferente no Brasil. Mas nosso sistema tributário nacional estava precisando de uma reforma, porque já o próprio Código Tributário Nacional de 1966, com algumas emendas, já vinha sofrendo muito e muito, porque, de forma simplificada, podemos dizer que era e é uma colcha de retalhos. Por isto que realmente é necessário e tem ocupado e tomado o tempo de todo o Poder Legislativo e tem vindo à população esses debates, essas discussões durante 2, 3 dos últimos anos. Por que se sucedeu a necessidade da formulação de uma nova ordem tributária? Na verdade, é porque o sistema tributário nacional hoje vigente, ele traz, em primeiro lugar, alguns tipos de defeitos ou deficiências, e podemos dizer até que nós temos algumas coisas típicas que é do Brasil só. Por exemplo, na tributação do consumo, no mundo inteiro, se chama de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Imposto sobre Valor Agregado é o chamado imposto de consumo, que ele é cobrado quando é colocado à disposição do consumidor final. Quando o consumidor adquire a mercadoria para o seu consumo ou a sua utilização, o seu benefício, no caso do serviço, por exemplo, também é uma espécie de consumo, ele é naquele momento que ele vai pagar o imposto. Só que no Brasil, nós temos um sistema tupiniquim, vamos falar assim, em que é dividido o pagamento dos impostos em cadeia de acordo com as diversas cadeias e etapas da evolução das operações das atividades. Assim, por exemplo, nós temos o ICMS, que é uma parte que integra o consumo. O ICMS, por exemplo, no Brasil foi criado um sistema chamado não cumulativo. Ou seja, para não pesar muito, cobra-se etapa por etapa, cada episódio, cada cadeia, e reparte-se a carga tributária por fase. No caso do IVA, não. Ele vai ser cobrado no destino, ou seja, no consumo final. Na hora que for entregar para o consumidor para utilizar este bem ou adquirir para o seu consumo próprio ou para o seu serviço, é que vai nascer a obrigação tributária. Isto aí nós chamamos de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E no mundo inteiro, o IVA, que é o sistema de cobrança do imposto de consumo. E no Brasil, agora com a reforma tributária, vão adotar esse sistema chamado do Imposto sobre Valor Agregado. Só que no Brasil nós já temos
implantado um sistema tributário nacional. Não será fácil modificar toda a sistemática. Então, será feita uma espécie de uma adaptação daquilo que tem hoje e aos novos modelos e modos que nós temos do IVA e outros tipos de imposto. Doutor, como vão se organizar os tributos quando vigorar a reforma? Bem, na verdade, como eu comentei, hoje nós temos tributos nas 3 esferas de governo. Nós temos tributo de competência da União, dos estados e dos municípios. Então, veja bem, nessa reforma, eles estão pegando os tributos que nós chamamos de tributos de consumo, que na área federal nós temos então o IPI, nós temos PIS, o COFINS, nós temos então contribuição ao lucro líquido, todos são contribuições e o IPI que é o imposto. Como é de competência do governo federal, então, isto aí eles estão juntando tudo e transformando num tributo que eles estão chamando de CBS, que é Contribuição de Bens e Serviços. CBS. Aí nós temos também outros tributos, como, por exemplo, ISS-QN. O que é isso aí? É um imposto sobre serviço. Hoje é de competência municipal. Temos também o ICMS, que é de competência dos estados. Então, veja bem, o que é que nessa reforma está se buscando? Aí, procuraram juntar o imposto municipal com o imposto estadual, no caso o ICMS, junto com o ISS-QN, e estão transformando num imposto que se chama de Imposto sobre Bens e Serviços. Então, um imposto municipal com o imposto estadual está sendo transformado num imposto único, chamado Imposto de Bens e Serviços. E outros são as contribuições, na verdade, que a maioria é tudo da área federal, em CBS. Então, hoje vamos ter 2 grandes grupos. E também criou-se um terceiro grupo, chamado imposto seletivo. O que é esse imposto seletivo? É também chamado imposto do pecado. Nominalmente foi taxado como imposto do pecado. Teoricamente, porque pecado significa que alguém cometeu uma impropriedade, né? Está fazendo uma coisa que feriu a ética, a norma, e a transparência e assim em diante. Quais são os impostos? Por exemplo, fumo, cigarro, charuto. Então, bebidas alcoólicas, parte do princípio de que ele está cometendo um pecado ao comprar ou adquirir isso. Então, ele vai ser penalizado. Hoje já é penalizado, mas o imposto pecado é porque faz mal à saúde da pessoa. Mas tem um outro imposto ainda do pecado, que é aquele que contraria o meio ambiente. Então você cava a terra, tira aí minérios e etc. E você afeta o meio ambiente, derrubando árvores, etc. Então também vai ser pesadamente tributado em cima como o imposto pecado ou imposto seletivo. Então, também está se criando um terceiro grupo, que é o imposto seletivo ou imposto do pecado. E esses tributos todos, mas nós vamos ainda manter. Ficou de fora o quê? Imposto de renda.
O imposto de renda poderá ter algumas alterações, mas em princípio vai se manter do jeito que está hoje, que é o imposto federal e a reforma tributária não está atingindo. Então vamos ter 3 grandes grupos na reforma tributária. Implantou-se uma espécie de IVA em cima do imposto de bens e serviço, contribuição em bens e serviço, o CBS, e será implantado gradativamente a partir do ano de 2027. Doutor, no dia a dia do contribuinte, quais serão os impactos da reforma? Os impactos serão, vamos dizer assim, de uma forma direta ou indireta, serão bastante grandes, mas é um pouco difícil antecipar os resultados que só o tempo poderá dizer, mas é possível fazer algumas previsões. Por exemplo, um dos impostos que está sendo, pela reforma tributária unificada e vai atingir, é o atual ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doações. É chamado o imposto da herança, ou de doações em vida do detentor da riqueza. Mas, vejamos, no ITCMD terá uma mudança substancial. Primeiro, em relação à carga tributária. Hoje, o ITCMD é cobrado 8% por alguns estados e alguns estados cobram 4%. Isto porque o Poder Legislativo falhou, está omisso em poder aprovar uma lei chamada Lei Complementar, que é obrigatório fazer, e desde 88 até hoje, durante esse tempo todo, de 36 anos, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, está omisso e não regulamentou com uma lei complementar federal. Por isso, cada estado está fazendo sua tributação. Agora, com a reforma tributária, deverá haver uma unificação de alíquota. No mínimo, provavelmente, irá para 8%. Hoje, tem estado com 4%, tem estado com 8% e assim diante. Mas tem uma mudança substancial no ITCMD, por exemplo. Hoje, ele é cobrado por quem? Ele é cobrado onde está o bem da pessoa que faleceu. O detentor de uma riqueza, ele mora aqui no Paraná, mas ele tem bens só no Mato Grosso ou Goiás. Quem é que é competente para cobrar? É onde está o bem. A fazenda dele está no Mato Grosso, o estado do Mato Grosso que tem o direito de cobrar esse imposto. A partir da reforma tributária, o estado que deverá cobrar não será mais aonde está o bem, e sim aonde é o domicílio, onde morava a última morada do detentor da riqueza, do falecido. Então, se a pessoa morreu no Rio Grande do Sul, tem bens no Paraná, tem bens no estado de São Paulo, tem bens em Minas Gerais, hoje o imposto é pago em Minas Gerais, é no Paraná, é no estado de São Paulo, aonde estão os bens, a fazenda, a terra dele. No futuro, no mesmo caso, se ele morreu no Rio Grande do Sul, não é onde ele nasceu, onde ele morreu. O imposto terá que ser pago onde ele morava. Então, aí uma mudança, assim, digamos, uma ruptura entre o sistema de hoje e o sistema do futuro. Mas, afora isto, haverá uma fase de transição. Por quê? Porque muitos estados e municípios poderão
aumentar a arrecadação ou diminuir. Mas cada estado já tem uma despesa que ele precisa para manter a sua máquina. Então haverá uma fase de transição. No caso do CBS, vai começar a vigorar a partir de 2027, mas no caso do ICMS e ISS, só vai terminar a vigência do ICMS em 2033. Além disto, haverá várias outras mudanças com a convivência, vamos dizer assim, de impostos que tem hoje, tributos de hoje, com os novos tributos. Inclusive, no caso de IPI, ele vai vigorar até o ano 2089, principalmente com relação a benefícios que são dados na região da Zona Franca de Manaus. Complementando esse tema, que é muito relevante, é que agora deverá ser feito chamado lei complementar para implementar o chamado imposto de bens e serviços. Por quê? Assim, nós temos o chamado projeto de lei 068, que está em tramitação e foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Hoje ele está no Senado para ser discutido e aprovado pelo Senado Federal, aquilo que foi aprovado na Câmara. O IBS, então, é um imposto de bens e serviços, e lá, então, terá que ser aprovado agora no Senado. Nós temos também uma outra norma nesse IBS, no projeto 68, que é a introdução de como será administrado esse imposto. Será administrado por um comitê gestor, onde terá representantes dos 27 estados e também cada estado terá um representante. Além disto, terá representante de 27 representantes de municípios que serão eleitos de acordo com a população, tem um critério de votação, e esse comitê gestor que vai emitir norma, forma de cobrança e implementar a aplicação do imposto de bens e serviços. Também existe uma outra lei complementar que está em curso, que é representado pelo projeto de lei 108 de 2024, implantando e introduzindo tanto o IBS como o CBS, que é a contribuição de bens e serviços. Essas normas são fundamentais para dar legalidade e vida a essa reforma tributária. Mas, para concluir, se isto será benéfico para o país ou não, o futuro é que poderá dizer. Mas o que a gente pode adiantar é que a carga tributária aqui no Brasil, do valor agregado chamado do IVA, o Brasil, na previsão da reforma tributária, é que poderia chegar no máximo a 26,5%. Mas, com várias emendas que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, a nossa carga tributária do IVA está previsto para 27,94%, no mínimo, ou seja, quase 28%. Eu queria informar, então, aos ouvintes
que a maior carga tributária de IVA do mundo hoje é da Hungria, que é de 27%. E o Brasil está na iminência de ser a campeã mundial da carga tributária do IVA, com 28% aproximadamente. E eu queria dizer o seguinte: as maiores cargas tributárias do mundo de IVA são da Dinamarca, da Noruega, da Suécia e da Hungria. Tirando a Hungria, eu diria que as outras 3 nações são nações que têm uma carga tributária de IVA muito alto, mas só que o retorno da aplicação desse tributo é realmente muito benéfico à população. Enquanto no Brasil o retorno está comprovado é mínimo do que é arrecadado. No Japão é 10% o IVA. Nos Estados Unidos também em média 10%. Na maioria dos países adiantados são 10%, 12%, 13%. E na medida que você penaliza com uma carga tributária muito alta no consumo, você coloca nos ombros de pessoas com situação diferente o mesmo peso em cima de pessoas que estão em situação diferente. Isto contraria o princípio do sistema tributário nacional, que é cobrar mais dos que podem mais e cobrar menos do que pode menos. Isto está na Constituição Federal e está dentro do princípio da distribuição de carga tributária. E o nosso sistema sempre foi avesso aos sistemas do mundo inteiro. Na verdade, esta reforma tributária, eu, num primeiro momento, encerro comentando que ele está unificando forma de arrecadação, forma operacional, mas não trouxe grandes modificações substanciais como concepção de modelo tributário. E nesse sentido, à medida que forem fazendo a regulamentação, nós estaremos nos próximos podcasts trazendo aos ouvintes mais comentários e mais notícias relevantes sobre a matéria. Era esse o tema que trazemos para o episódio de hoje e estamos à inteira disposição e quero convidar todos os ouvintes para os próximos episódios que vamos trazer para vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.